Oi, gente, boa tarde. Hoje eu separei para a gente falar sobre o tema de enquadramento empresarial. Os temas estão sendo abordados na monitoria de acordo com o andamento da matéria de vocês. E é mais um esquema de revisão. Vocês têm a aula e depois tem a monitoria para dar uma reforçada em alguns pontos importantes. Tá? Então, nosso tema hoje é enquadramento empresarial. No dia de hoje, nós vamos falar sobre microempresa, empresa de pequeno porte, as empresas que não podem ser enquadradas, sobre microempreendedor individual e o benefício tributário. O conceito desses enquadramentos empresariais foi dado pela Lei Complementar 123 do SEI. Ela fornece um tratamento jurídico diferente para essas empresas, que visa incentivar pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias, credícias ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Então, ao invés delas pagarem, essas empresas que vão ser enquadradas nesses modos, em vez de elas pagarem tributo, por exemplo, da maneira normal, como outras empresas pagam, elas vão ter esses tributos reduzidos ou até mesmo eliminados. ME, que é microempreendedor, MEI, que é microempreendedor individual, e EPP, que é empresa de pequeno porte, são enquadramentos empresariais. E tipos empresariais são as modalidades de empresa individual e a sociedade, simples ou empresário. Gente, peraí que só um minuto que apareceu um probleminha aqui. Pronto, gente, desculpa. Então, voltando, ME, MEI e EPP são enquadramentos empresariais. E tipos empresariais são as modalidades de empresa. Essa empresa pode ser individual e tem empresa que ainda é formada em sociedade, simples ou empresária. Então, por exemplo, uma sociedade simples, ela pode ser ME ou EPP, sociedade empresária, ME ou EPP, empresa individual, pode ser ME, MEI ou EPP. A gente vai ver mais para frente que o MEI ele é só atribuído para empreendedor individual. Então, uma sociedade simples ou uma sociedade empresária não pode ser enquadrada como MEI. Então, tem que deixar bem claro que enquadramento empresarial é diferente de tipos empresariais. Uma empresa pode ser de um tipo empresarial e de enquadramento empresarial também. As diferenças, né, entre ME e EPP. ME é o empresário individual, sociedade empresária, perdão, gente, é empresário individual, sociedade simples ou sociedade empresária que ofere receita bruta anual de até 360 mil. Então, qualquer empresário individual, sociedade empresária ou sociedade simples que durante um ano tiver a receita bruta, tipo, contando tudo, dívida, tal, tudo, de até 360 mil, é igual pode ser enquadrada como ME. Agora, EPP pode ser o empresário individual, a sociedade simples ou sociedade empresária que ofere receita bruta anual de 360 mil até 4 milhões e 800. Então, pode empresário individual. Sociedade simples ou empresária, durante o ano, ele pode oferir de receita bruta 360 mil até 4 milhões e 800. Esse receita bruta é tudo que ela ganha no ano. Não tirando, por exemplo, eu ganhei, durante o ano, minha empresa arrecadou 4 mil. Só que de despesa, eu tive 3 mil.
Então, minha receita bruta foi os 4 mil e a minha receita líquida foi 1.000, porque eu tiro o que eu ganhei menos o que eu gastei, que eu tive de despesa. Então, a empresa pode ser enquadrada como eu EPP. Passou de 360 mil, é EPP. De 360 mil até 4 milhões e 800, tá deixando claro. Então, é isso. Basicamente, a diferença dos enquadramentos é a receita bruta oferida por eles. Agora, tem empresas que não podem ser enquadradas nessa modalidade, que é a empresa que participou de cisão nos últimos 5 anos. Cisão de uma empresa é quando por exemplo, a empresa A se transforma, se divide em empresa C e B. Isso é uma cisão, entendeu? Ela parte da sua renda passou para outra empresa. Agora, outra hipótese, empresa que tenha sócio e que esse sócio participe de outra empresa, cuja soma das receitas extrapole o teto de 4 milhões e 800. Então, a empresa A tem um sócio Y e a empresa B também tem um sócio Y. Essas duas empresas que têm esse Y como sócio não podem ser ME ou EPP, porque a soma dessas duas empresas, se a soma for maior que 4 milhões e 800, não podem ser enquadradas. Mas se a receita deles não ultrapassar o teto, que é 4 milhões e 800, não ultrapassar o teto, tudo bem. Um tipo de sociedade anônima. Sociedade anônima são aquelas sociedades muito grandes, aquelas empresas muito grandes. Então, por elas terem tamanha receita, não tem por que dar tamanhos benefícios para elas. Esses benefícios são para fortalecer empresas pequenas, que são as mesmas que fortalecem, né, a nossa economia. Elas são mais da metade da nossa economia. Então, essas sociedades anônimas, elas arcam com os tributos, com as... Esqueci o nome agora. Agora esqueci o nome. Elas arcam de maneira normal, sem qualquer redução ou eliminação. E empresa que tenha como sócio outra pessoa jurídica. Então, por exemplo, igual eu falei para vocês, a empresa A tem como sócio o Y. Se esse Y for outra empresa, ela não pode ser enquadrada como ME ou EPP. Então, essas são as 4 possibilidades. Empresa que participou de cisão, empresa que tenha sócio que participe de outra e a soma delas extrapolar o teto, 4 milhões e 800. Ter sociedade anônima, que são aquelas empresas muito grandes, tipo Netflix, essas empresas muito grandes, e empresa que tenha sócio outra empresa. Então, essas são as 4 possibilidades. Isso se dá para impedir que essas empresas sejam enquadradas, para evitar fraude e empresas grandes com estrutura complexa. Então, evitar fraudes, que essas empresas sejam fraudulentas, e evitar que empresas tão grandes que não precisam de tais benefícios acabem beneficiando e prejudicando as empresas que realmente precisam desses benefícios. O microempreendedor individual, igual eu falei para vocês, é um outro tipo de enquadramento. Só que ele só é destinado a empreendedor individual, do artigo 960 do Código Civil. É aquele artigo, é o empreendedor daquele artigo. Então, MEI, EPP e ME podem se enquadrar para o tipo empresarial de empreendedor individual. Mas gente, me confundi agora. ME, EPP e MEI podem para empreendedor individual. Mas o MEI pode só empreendedor individual. Sociedade simples ou empresária pode ser EPP ou ME, entenderam? O conceito é para o empreendedor individual do artigo 963, igual eu falei para vocês, Código Civil, que ofere a receita bruta anual de até 81 mil. Como eu disse para vocês, a receita bruta, aquilo que ele arrecadou durante o ano, tem que ser até 81 mil. E também existe a possibilidade de ir para transportador autônomo de carga. Os caminhoneiros que
sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, desculpa, eles podem se enquadrar como MEI. E a receita deles bruta pode ser até 251 mil. Não, 251.800. Aqui eu deixei para vocês, ó, os artigos onde se encontram. Esses artigos são daquela lei 123/06. Então, aí vocês vão encontrar isso descrito naquela lei. Então, esses caminhoneiros, se eles quiserem abrir uma PJ, eles podem, mas a receita bruta anual deles tem que ser de até 251.600. O MEI pode ter até um funcionário, que recebe um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional. Enquanto a sociedade empresária, simples, sociedade simples ou empresária, ela não tem essa restrição. Ela pode ter quantos funcionários ela quiser. Mas no mês, sim, porque também não faz sentido, né, gente? Uma receita bruta relativamente baixa, que é um valor alto, assim, mas relativamente alta, baixa, comparada com outras empresas, não tem como você ter uma receita bruta de 81 mil reais e ter 3 funcionários, 2 funcionários. A empresa vai ficar desfalcada, porque esse é o valor bruto. E as despesas? A receita líquida deles é muito menor do que esse valor. E aqui, ó, como eu tinha deixado claro para vocês, para ser enquadrado nessa categoria, é necessário que seja exercida na forma de empresário individual, tá? Agora eu vou falar sobre o benefício. Essas empresas enquadradas em ME, EPP e MEI, elas têm a forma simplificada de recolhimento de tributos. É denominada Simples Nacional. Salvo engano, esse Simples Nacional varia de 8% a 12% da receita. O Simples Nacional é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições. Para você pagar o Simples Nacional, é pago por um documento chamado DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. O artigo 13 daquela lei que eu falei para vocês, 123/06, traz espécies tributárias incluídas no programa. Então, no artigo 13, fala quais tributos são incluídos nesse DAS, nesse Simples Nacional. Porque, por exemplo, em vez de pagar um monte de imposto separado, junta todos os impostos num documento só, numa guia só, que é o DAS, junta tudo nessa guia, e ela paga de 8 a 12, 13%, se eu não me engano, da receita dela. Então, assim, é um benefício muito bom para essas empresas, porque em vez de ficar gastando muito mais do que com tributos, ela vai ter uma redução dos tributos, é muito bom. E os que estão incluídos, tem alguns que não estão, mas o artigo 13 daquela lei traz todos os que estão incluídos. Agora, com a lei complementar 147 de 14, permite que a advocacia possa recolher impostos pelo Simples Nacional, desde constituída na forma de sociedade. Então, uma sociedade advocatícia, ela pode recolher tributo pelo Simples Nacional, antes não podia. Com a lei 13.247 de 2016, a advocacia passou a poder ser constituída como sociedade pluripessoal ou unipessoal. Desculpa, gente. Então, a sociedade, um advogado, ele pode constituir uma sociedade pluripessoal ou unipessoal. Pluripessoal é quando pode ser constituída por mais de uma pessoa, unipessoal é quando só é a pessoa que constitui a sociedade. Então, se constituída na sociedade pluripessoal ou unipessoal, ela pode ter os impostos recolhidos pelo Simples Nacional, o que ajuda bastante também, né, para as sociedades advocatícias crescerem no mercado e tudo mais. E aqui fala que o artigo 17 traz um rol de atividade que sofrem vedações, ou seja, não poderão receber os tributos por meio do Simples Nacional. O artigo 17 daquela lei que eu comentei com vocês traz as sociedades que não podem receber tributos, que não podem receber esse benefício por pagamento de tributos. Então, existem muitos outros benefícios que, deixa eu abrir aqui para falar para vocês. Um minuto.
Existe benefício tributário, que a gente falou, benefício processual, benefício de associativismo, são esses benefícios do investidor. Só que esses benefícios, tudo, eu não entrei nesse assunto porque foi passado que o Suel ainda também não abordou esse tema. E como a ideia da minha monitoria é abordar os temas de uma forma de revisão, é necessário que vocês tenham tido a matéria. Então, futuramente, na próxima aula, eu abordo esse tema com vocês. Eu enviei para o Matheus os julgados, os exercícios referentes à aula anterior de estabelecimento empresarial. Vocês vão ver que são questões boas, são questões que dá para você resolver, não são questões muito difíceis. E embaixo eu deixei para vocês a explicação. E ainda tem também o julgado explicando como como o estabelecimento empresarial é abordado assim, firmemente na, na jurisprudência. Então foi isso, eu deixei um espaço para dúvida, qualquer coisa entre em contato comigo que eu respondo a vocês. Igual eu disse, a monitoria é a intenção de revisão. Qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, falar, fiquem à vontade, tá bom? Tchau, um beijo para vocês, uma ótima tarde, qualquer coisa estou à disposição.